Sabe onde é possível encontrar vida? Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Agora, eles estavam fazendo isso com a vida de Deus manifesta ao mundo, o Filho de Deus vindo em forma humana. Aquele que havia criado aqueles punhos que batiam no seu rosto, porque ele criou todas as coisas. A continuação do Evangelho de João fala que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Aqueles mesmos punhos que bateram no seu rosto, ele fez. E enquanto aquele punho batia no seu rosto, ele era aquele que sustentava os átomos da mão daquele homem que o espancava, para que não se misturasse com a carne do seu rosto. Porque até hoje estão tentando descobrir a tal de partícula de Deus, né? Os cientistas estão fazendo experiências lá naqueles aceleradores de partículas, tudo para descobrir a partícula de Deus. O que é a partícula de Deus? Porque ninguém ainda entendeu por que é que quando eu ponho a minha mão aqui, que é formada por átomos, como é que eu pondo a minha mão formada por átomos, e os átomos têm espaços vazios entre eles, né? Eu coloco sobre essa superfície de madeira, por que não mistura tudo? Porque alguém sustenta essas coisas coesas, o universo inteiro coeso. Quem sustenta isso? Aquele que estava sendo espancado ali pelos judeus na hora de ser crucificado, porque em Hebreus fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Até hoje os homens não sabem, os cientistas não descobriram. Eles falam assim, é a força da gravidade. Ninguém sabe o que é a força da gravidade. Por que o universo se mantém coeso, as coisas funcionando como um relógio? Ninguém sabe. Ninguém descobriu. Existem coisas no universo, o homem não descobriu. Simplesmente não sabe. Cristo mantém todas as coisas. Agora esse mesmo Deus sublime, Filho de Deus eterno, desceu ao mundo, se fez homem, se fez servo para nos salvar. Eu pergunto, o que você vai fazer com ele agora? Sabendo disso, e sabendo que ele oferece vida e vida eterna, o que você vai fazer com ele? Rejeitá-lo? Entrar por aqui, sair por aqui, deixar, gostei da mensagem e tal, bonito. E o que você vai fazer a hora que você tiver que sair desse mundo? Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que você vai fazer quando tiver que sair desse mundo? Com a ira de Deus sobre você, para ser julgado e condenado eternamente naquilo que a Bíblia chama de lago de fogo, aquilo que o Senhor Jesus falou com as suas palavras, onde o bicho não morre, ou seja, onde os sentimentos não terminam mais. O pensamento, nada, a pessoa não desmaia, a pessoa vai ficar eternamente acordada, sofrendo, claro, a separação de Deus e o juízo por causa dos seus pecados. Outro dia alguém falou que não gosta do Antigo Testamento, escreveu uma pessoa para mim, que o Antigo Testamento fala muito de inferno, Aí eu peguei e tive a curiosidade de contar com a Bíblia eletrônica, e eu descobri que a pessoa que mais falou de condenação, de lago de fogo, de juízo, foi o próprio Senhor Jesus. E essa pessoa falando que gostava das palavras de Jesus, mas não gostava das coisas do Antigo Testamento, que era muito juízo, muita condenação, muita coisa, mas o que mais falou de condenação foi o próprio Senhor Jesus, que é o que veio salvar. Mas o que eu estava falando é que para tomar essa decisão e aceitar a vida que Deus oferece, sendo nós inimigos de Deus, nós temos que fazer uma coisa meio estranha. O quê? Nós temos que ficar ao lado de Deus contra nós. Nós temos que nos posicionar ao lado daquele que é aquele que pode nos julgar e nos condenar contra nós. Como nós fazemos isso? Reconhecendo o nosso estado de pecadores, arruinados, perdidos e merecedores de juízo. E aí dando razão a Deus, falando, Deus, eu mereço ser julgado e condenado. Ficando ao lado de Deus. Tomando a opinião de Deus. Adotando a mesma opinião que Deus tem a meu respeito. E qual a opinião que Deus tem a meu respeito? Que eu sou um cara perdido, arruinado, merecedor do fogo eterno. E é só quando alguém se reconhece nessa condição, completamente perdido, que ele pode pedir a Deus por perdão, por salvação e receber vida e vida eterna. Quando, lá em João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 53,
O versículo 53, ele fala algo aqui. Muita gente confunde isso com a ceia do Senhor, com a Santa Ceia, né? Com o pão e o vinho. Mas não tem nada a ver, ele está falando aqui de outra coisa. Ele está falando de incorporar a própria pessoa de Cristo, e os seus méritos e a sua obra e tudo mais. Recebê-lo assim como ele é. Porque se ele é aquele que é a vida eterna, e ele tem vida em si mesmo, eu só posso ter vida se eu tiver a Cristo. E ele fala aqui, no versículo 53, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é apropriar-se de Cristo. Não é, quer dizer que não é uma hóstia? Não. Imagina se a gente falasse então que uma hóstia tem capacidade de, um pouco de trigo, tem capacidade de incutir vida divina numa pessoa. Seria uma loucura pensar assim. Não, é o próprio Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. E a vida é a luz dos homens, né? Que fala lá em João capítulo 1. A vida do Senhor é a vida que nós precisamos, né? A vida do Senhor Jesus. E voltando lá em João capítulo 1, ele fala que no versículo 4, João 1:4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora tem uma outra coisa importante, é que vida e luz são coisas que andam juntas. Vida e luz andam juntas. A vida eterna, ela não pode ser separada da luz. E a luz não pode ser separada da vida eterna. Outro dia uma pessoa escreveu, citando um livro que ele leu de um espírita, que é um livro que o autor tenta de todas as maneiras colocar dúvidas sobre a Bíblia. E uma das questões que ele colocava assim, como é que Deus poderia ter criado a luz depois de já existir, não sei o que, ele fala lá de Gênesis, né? E aí era um erro tremendo falar que Deus criou a luz. Deus nunca criou a luz. A luz sempre existiu, porque a luz é uma característica de Deus. Deus é luz. Deus é luz. E aqui fala também que a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a vida também é a luz. Ou seja, é impossível uma pessoa receber vida no escuro. Você não pode ir a Deus, ir a Cristo, pedindo por vida, ou buscando vida e querendo ter vida nas trevas. O que quer dizer isso? Escondendo alguma coisa dele. Porque a luz, a tudo revela. A luz deixa tudo às claras, né? A luz revela tudo. Então um pecador que vai a Cristo, ele tem que se colocar diante da luz, sem reservas, para que a luz ilumine os cantinhos dele, para que todos os seus pecados venham à tona, sejam revelados. Que ele reconheça que ele não tem nada mais que ele pode esconder de Deus. Porque se ele quer um perdão completo, o que ele vai ficar escondendo? Se Deus oferece o perdão completo, por que ele vai esconder alguma coisa de Deus? Então, vida e luz andam juntas. Se eu quero ter vida eterna, eu tenho que me expor à luz, e Cristo é a luz. Ele trouxe em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, tem um versículo interessante, em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 9 primeiro, ele fala assim, 2 Timóteo 1, 9. O poder de Deus, ele fala do Senhor, do poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ou seja, em um plano já eterno. Deus já tinha esse chamado, esse propósito. E aí vem o versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Então lembre-se que a vida apareceu, se manifestou em forma corpórea, em carne, ossos, palpável, audível e etc. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho.
Então a maneira de se obter vida, de se receber vida, é através das boas novas. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. E qual é a boa notícia para o homem? Que Cristo na cruz nos substituiu no juízo. E que se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu sou liberto do juízo de Deus. Eu não tenho que ser julgado, não vou passar por juízo de Deus. Os fariseus odiavam a luz. E o Senhor Jesus falou, vocês não querem vir à luz, porque a luz manifesta as obras más. Todo aquele que odeia a palavra de Deus, todo aquele que tem aversão até a ouvir falar no nome de Jesus, todo aquele que quando escuta alguns cristãos conversando sobre a Bíblia, sobre Cristo, sobre Deus, passa ao largo, é alguém que está ainda nas trevas e vai permanecer nas trevas, a menos que se exponha à luz, que se dispa diante de Deus e deixe que Deus limpe todos os seus pecados. Como é que Deus vai limpar os nossos pecados se nós não nos abrirmos completamente diante dele? E aí, esses judeus, do tempo do Senhor Jesus, eles não puderam receber a salvação. Aqueles fariseus que negavam o Salvador que estava bem ali diante deles, porque eles não queriam que as suas obras fossem manifestas. Quando o Senhor Jesus, quando levaram aquela mulher adúltera, dizendo que ela precisava ser apedrejada, e o Senhor falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ficaram só 2 pessoas ali. Todos, caíram fora. Ficaram 2 só. Quem? O único sem pecado e que podia tirar a pedra. O próprio Senhor Jesus. E a mulher que era pecadora convicta, exposta à luz, que não adiantava correr não, porque o pecado dela já era notório, público e notório, mas os outros não. Os outros simplesmente foram saindo um a um, foram saindo, os mais velhos foram correndo, porque já tinham mais pecados que os mais novos, e todo mundo foi debandando dali. Ficou só uma mulher pecadora diante do juiz, aquele que podia atirar a pedra nele. Ele atirou? Não. Porque quando nós nos colocamos diante da luz, sem reservas, nós vamos ouvir palavra de perdão. E ele fala para ela, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Que bom ouvir do próprio juiz que vai julgar todas as coisas, a palavra, eu não te condeno. Não é maravilhoso isso? Poder escutar isso em vida aqui, e não depois lá, quando ele vai falar, eu te condeno. Porque não escutamos em vida. Para a gente terminar, um versículo agora em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, ele fala o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Será que nós já pensamos nas implicações do que a palavra de Deus promete aqui? Sermos participantes da natureza divina. A essência disso está no momento em quando nós recebemos vida eterna. A própria vida de Deus que é dada ao homem pecador. Eu pergunto, tendo diante de você, numa bandeja de prata, sendo oferecido agora a você vida eterna, que é a vida do próprio Deus, não é a vida de uma bactéria, não é a vida de uma ameba, é a vida de Deus sendo oferecida a você. Você quer vida em Marte? Você quer encontrar vida em Vênus, em Júpiter, na Lua, ou num tubo de ensaio? Deus está oferecendo a você vida eterna. E para recebê-la, que é por graça, basta crer em Jesus como seu Salvador. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.